Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos os versículos 16 ao 26 do capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo o zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo, benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Aqui nesse trecho, ele é um trecho muitas vezes mal compreendido por não analisarmos as divisões dispensacionais entre a dispensação do reino e a dispensação da graça. E esse trecho é compreendido de modo que nós, hoje, que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, se não permanecermos na fidelidade e no nosso compromisso com Deus, poderemos ser cortados e lançados fora. Entretanto, no versículo 6 desse capítulo 11, nós vimos que se é por graça, já não é por obras. E a graça tem a ver com algo que nós não merecemos. As obras, ou seja, se precisamos fazer algo para a nossa salvação, ou para mantermos a nossa salvação, então ela dependeria de nós e ela já não seria por graça. Então, onde está a contradição? Como podemos entender esse texto? Nos capítulos 9, 10 e 11, Deus está lidando com essa questão dispensacional de modo que ele fala com a nação de Israel e com as demais nações, com os gentios, e não com o indivíduo. Então, ele não está falando do indivíduo ser cortado, mas da nação, ou das demais nações, os gentios. A grande chave para compreendermos isso é o versículo 25, que fala que não quero que ignoreis este segredo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, Israel foi separado, Deus parou a dispensação do reino e parou de lidar com a nação de Israel e passou a lidar com os gentios e com todas as nações. De forma individual, há acesso ao Pai. Vamos analisar sobre essa ótica esse texto. Nos versículos 19, os ramos foram quebrados para que fossem enxertados. Israel foi quebrada, a nação de Israel foi tirada da raiz de Cristo e os gentios, as nações foram enxertadas. Abriu-se essa porta para a salvação de todos. Pela incredulidade deles, houve essa situação. Versículos 21 e 22 vai dizer que Deus não poupou a sua nação, o seu povo especial, aquele povo que ele tinha chamado desde Abraão.
E como não poupou eles, não poupará também as nações. Mas hoje, na dispensação da graça, ainda sob a paciência de Deus, Ele aguarda e bate a porta do nosso coração para que possamos abrir e deixá-lo entrar. Deus usou de severidade para com a nação de Israel e usa de bondade para com todos hoje, conforme o versículo 22. Entretanto, vai chegar um tempo que a benignidade de Deus terminará. Como assim? Como assim? Nós falamos da benignidade de Deus, se permaneceres nessa benignidade, senão você será cortado. Ou seja, se cairmos dessa benignidade. Essa benignidade não está ligada à bondade de Deus de nos manter fiel, mas do tempo da benignidade, o tempo da dispensação da graça, onde Deus hoje nos dá acesso à salvação. E vai chegar um tempo onde houver entrado a plenitude dos gentios, como foi falado no versículo 25, onde então Deus finalizará esse tempo da dispensação da graça e fará voltar o seu trato com a nação de Israel, e Israel novamente será enxertado. Não era natural que os gentios fossem enxertados nessa oliveira. O natural é os judeus, os israelitas, serem enxertados. E no versículo 26 nós vemos que os planos de Deus não falham, porque todo Israel será salvo, e Ele prometerá o que cumpre. E isso nós veremos no próximo trecho. Não deixemos de estudar as Escrituras para podermos compreendê-la da forma como ela nos é passada, da forma como a palavra de Deus nos é dita. Se você quer estudar mais, quer aprender mais, entre em contato conosco através do grupo do WhatsApp, através de mensagens no Instagram, no YouTube, para que possamos estudar juntos e crescermos juntos no conhecimento dessa palavra de Deus tão especial. Tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.